Amém. Irmãos, Romanos capítulo 12, vamos dar prosseguimento à nossa escola bíblica. Peço que todos prestem muito atenção, porque Romanos capítulo 12 já começa animado, já começa muito bom. Lembra que nós estamos tratando aqui de Romanos, né? E a gente vem falando muito sobre esses dois caminhos, né? E há 2 domingos atrás eu já tinha dito que o apóstolo Paulo tinha encerrado praticamente a questão da salvação, né? Já tinha falado ao ponto de não precisar mais ficar retomando certos assuntos. Agora, ele vai falar um pouco sobre, daqui para o final, ele vai falar um pouco sobre coisas que a gente tem que fazer, né, como sendo cristãos. Ele vai abordar um pouco a questão da salvação em alguma medida, vai abordar a questão da obra de Cristo em nós como igreja, vai abordar tudo isso. Mas também vai falar sobre outros temas mais. Vai falar sobre as autoridades que são postas no mundo, sobre nós. Vai falar como é que a gente lida com aqueles que são fracos na fé. Nós que somos fortes, qual é o nosso porte em relação àqueles que são fracos na fé. Então, depois dele ter encerrado o assunto da salvação pela fé, ele agora vai falar um pouco sobre esse nosso novo homem que nós somos, né? Lembra que ele falou que nós já morremos, que nós já ressuscitamos, somos um corpo com Cristo? Ele vai frisar essas coisas, mas a ênfase agora vai ser um pouco sobre o que nós precisamos e devemos fazer também. E já começa, portanto, com isso, já nesse versículo 1 aí do capítulo 12, falando sobre a nossa relação com Deus. Ele vai dizer, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós precisamos apresentar os nossos corpos, nosso corpo, como sendo um sacrifício santo, agradável a Deus, vivo, santo e agradável a Deus. E o que é apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Está escrito aí, é o vosso culto racional. Então presta atenção, isso especialmente, essa mensagem é especialmente importante, essa escola bíblica aqui, para o meu filho que está numa escola nova, beleza? Porque lá é uma escola dita cristã que tem de tudo, menos o culto racional. Tá? Lá o que tem? O culto emocional. Então o que é um culto emocional? São pessoas dançando, é horrível, pessoas dançando, fazendo festinha na igreja e celebrando, não sei o que, e corre todo mundo e pula e tal, não sei o que, se abraça, e todo mundo fala no caso lá específico tem uma questão de... Isso tem uma doutrina, tá? Que chama-se de palavra, isso aqui é positivo, eu esqueci o nome. Que você tem que ficar falando as coisas que isso vai se tornar realidade na sua vida. Tipo o livro do segredo, mas tem um nome, não é profecia, não, tem um negócio específico sobre palavra positiva, esqueci. Mas enfim. Vamos dizer que seja isso, tá? Porque dá no mesmo, na verdade. É profetizar. Não, mas tem um termo técnico específico que eles usam, eu esqueci. Tá? Depois, se eu lembrar, eu falo. Não sabe, porque ele só está sendo posto para repetir. Aí o que é assim, ó? Eu posso superar os meus pecados. Aí todo mundo repete, eu posso superar os meus pecados. Hoje eu declaro que a gente vai ter um ano fantástico. Aí todo mundo tem um ano fantástico. Eu vou tirar boas notas. Tem todo tipo de coisa maluca lá que você possa imaginar. Boas notas não tem não. Mas enfim, tem outras coisas. E sempre nesse clima de festividade. Fala. Isso, é verdade. Mas existem pessoas que erram mais que outras. E dentre essas, o culto irracional.
Então ele está dizendo, olha, apresentar o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As pessoas tendem a pregar e anunciar que você precisa zelar e ficar santificando o seu corpo e purificando e se limpando, que tem um pouco a ver com a mensagem de domingo à noite sobre o Tiago 1. Inclusive, olha só, vou fazer um parênteses aqui, eu vou até continuar Tiago hoje, vamos terminar logo o Tiago, vamos seguir. Por quê? Porque a gente trouxe como é que é bom a gente ser literalista na palavra de Deus, tá? A gente discutiu, trouxemos aqui uma temática que eu vou ser bem sincero com os irmãos, eu assisti de novo e na minha concepção foi uma das melhores pregações que a gente já teve aqui. Não só por tudo, pelas discussões que a gente já fez na hora ali, rapidinho, pelas coisas que a gente conseguiu falar, com certeza vieram do Espírito Santo. No entanto, eu fiquei um pouco preocupado. Por quê? Eu dei uma olhada nos livros que eu tenho lá em casa, eu não achei ninguém que falasse... Ninguém que falasse como a gente falou. Ninguém. E isso me preocupa, porque eu não quero trazer novidade. Então eu fiquei com 2 pés atrás. Será que eu falei errado? Será que é uma questão de voltar atrás e pensar, poxa, eu posso estar errado? Porque a gente tem que estar aberto para isso, né? Se eu não posso estar certo, todo mundo errado, né? Eu tenho essa clareza. Aí sabe o que aconteceu? Um pastor, olha só, hein? Um pastor de Teresópolis, entrou em contato comigo, eu já tinha falado com ele no WhatsApp algumas vezes, falou o seguinte: poxa, você conhecia meu pastor? Ele já é um pastor aposentado, então você conhecia meu pastor? O pastor dele falava assim, escreveu sobre isso. Em Tiago 1, pastor batista brasileiro lá de Teresópolis. E aí ele achou que eu tinha estudado algum texto dele, do pastor dele. Olha que coisa. Não, então, e ele também, né? Ele também. E, enfim, sensacional. Então eu fiquei até, quase chorei, cara, porque, poxa, eu estava inseguro. Não, mas conta. Enfim, ainda abriu uma porta, porque eu tenho uma coleção de livros, de revistas, das batistas antigas, né? Tem de 1940 e pouco e tal, tem muita coisa. E esse pastor também tem, ele está agora animado para ir lá, quer me doar. Poxa, olha que legal. Ele não usa mais, já está aposentado e tal, enfim, não tem ninguém da família que seguiu. Quem sabe eu consigo agendar isso, de repente a gente vai lá junto, conhece ele. Enfim, uma coisa sensacional, né? Você vê como é que são as coisas, como é que como é que o Brasil chegou a um ponto completo de falta de doutrina. É um reproduzindo o que o outro falou. Uma coisa também do que eu acabei de pensar também interessante, né? Interessante como que Deus faz as coisas, né? Assim, a gente não tem a intenção, né? Mas ele compartilhar essa comunicação em outras igrejas, em outros lugares, acaba acontecendo, né? Sem você sequer, em alguns casos a gente procurou. Não, mas enfim, isso é legal, poxa. Porque nesse caso específico, eu fiquei inseguro. Isso. Pessoas que são de verdade adoradores de Deus, querem conhecer a palavra de Deus, podem se aproximar, né? Sim, amém. E como diz o texto lá, tem 7.000 ainda. Aqui deve ter muito mais gente que não se curvou a Baal. Enfim, então nessa discussão que a gente teve lá em Tiago, a gente falou muito sobre isso. Sobre não ser necessariamente, depois, fora culto, a gente continuou discutindo aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus é isso, é viva, eficaz, ela mexe com a gente. Sobre essa innecessidade, a falta de necessidade de nós ter que nos santificar o tempo todo, porque isso é impossível. Agora, se você quer se santificar genuinamente, esse texto aqui está falando o que é santificar, porque ele está falando especificamente do seu corpo. Então ele está falando, olha, você tem que apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem duas possibilidades aqui. Uma, o corpo de Cristo, porque ele vai falar isso aqui mais à frente.
que nós somos o corpo de Cristo. Então, quando ele fala, olha, nós precisamos apresentar o corpo, seu corpo é a sua igreja, como esse sacrifício. E também o seu corpo literal. E o que é isso? Um culto racional. Não existe culto a Deus, gente, se ele for somente emocional. Não é a Deus. Nenhum culto totalmente emocional é direcionado a Deus. São várias passagens que a gente pode usar, não que fala de forma assim específica, mas de forma outras palavras, a necessidade da ordem no culto, da coisa funcionar ordeira. Um fala, quem fala, como fala. Tem tudo isso na Bíblia. E que momento que fala, 2 ou 3 falam sobre aquilo ali, não falar em línguas estranhas, que é para todo mundo entender, coisas que a Bíblia descreve sobre a ordem do culto. A Bíblia não diz quantas músicas tem que ter, a Bíblia não fala quanto tempo de pregação tem que ter, mas a Bíblia fala sobre uma certa ordem e que a gente deve seguir. E essa ordem reflete o que seria o culto racional. Então nós apresentamos os nossos corpos a Deus com culto racional, santo, vivo, com culto racional. E isso vale como o nosso corpo físico, como o nosso corpo, como igreja. Os dois casos têm que ser apresentado a Deus um culto racional. Então, por exemplo, se tem um pastor falando, aí ele vai e começa a musiquinha rolando. Aí o pastor começa a fazer, irmãos, porque hoje é o dia da transformação da sua vida. Você começa a entrar naquele clima, você começa a se sentir envolvido naquilo ali. Esse culto não é racional. Se ele produz algo intencionalmente, se ele grita, mobiliza com a música e as pessoas, e está todo mundo orando junto, não sei o que eu declaro, eu profetizo, não sei o que lá, vamos nos reunir e tal. Isso não é racional, isso é irracional. Por que eu digo que isso é irracional? Porque não tem isso na Bíblia. A Bíblia descreve o culto. Tá? Eu estou dando ênfase nesse primeiro versículo, porque ele está... Fala. Não quer dizer que a gente não possa se emocionar ao longo do culto. Por exemplo, Jesus fala uma coisa, a gente se emociona, toca na gente, racionalmente consegue entender que ele já decidiu para nós. Não quer dizer que a gente não possa se emocionar nesse sentido. A gente vai conduzir o culto para que as emoções tomem conta e elas sejam o nosso guia ao longo da leitura da Bíblia. Não é isso. Isso que é um problema esse. Então, Zé, aqui mesmo, essa história do pastor lá ter falado, poxa, isso foi uma coisa que me emocionou. Por quê? Porque eu estava em dúvida. Será que a gente pegou certo? Será que a gente falou a palavra de Deus correta? Porque ninguém mais falou. Eu sempre procuro confirmação em pastores mais antigos e tal. Um dos nossos lemas, que está lá no canal no YouTube, é esse. Uma igreja que não traz nada de novo. Que lema bonito, né? Nada de novo. Você quer novidade? Você vai buscar outra igreja. Porque nós temos 2000 anos de igreja de Cristo. Que novidade que eu vou trazer aqui? Zero. Se eu estiver trazendo um método novo, tiver uma ideia revolucionária, é de mim, irmãos. Não tem mais nada que seja. Acabou. Jesus Cristo já veio, já estabeleceu a igreja. Já toda a palavra de Deus já foi pregada de todas as formas. É isso. A gente não quer trazer novidade nenhuma. As novidades que podem acontecer são as novidades de Deus, as profecias se cumprindo, não de mim. De mim não tem mais nada, eu me restringo ao texto. Então, isso foi uma coisa que me emocionou. Hoje, por exemplo, aqui eu percebi que o Samuel ficou emocionadinho com a história do José. Isso é bom, porque é bonito mesmo. Tem várias vezes eu passo na Gênesis e eu me emociono com a história. Essa mesma história, porque é bom, você pensa, às vezes você está mais assim, você pensa no sofrimento de José. Caramba, quanto que ele sofreu, cara. Pô, depois encontrar os irmãos, ele correr, abraçar os irmãos, chorar. É emocionante. É bonito. Então não tem problema. Agora, eu forçar essa emoção, fazendo palavras e jogos de palavras, com música, com iluminação, isso é irracional. A palavra de Deus pode me emocionar. Coisas que acontecem com os irmãos, o irmão ficou doente, pode emocionar a igreja. A igreja nos emociona, a palavra de Deus pode nos emocionar, mas isso não é algo que a igreja deve tentar exercer, incidir sobre os irmãos. Até porque o texto vai continuar falando muito sobre isso.
Está dizendo, ó, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados, como? Pela renovação do vosso entendimento. Então o nosso entendimento precisa ser renovado. Agora, você chega numa igreja, nós que somos aqui com um pouco mais de idade, na nossa época tinha muita noitada, né? Essas coisas. Como é que era uma festa? Era isso, tudo escuro, música, todo mundo pulando, dançando. Era uma festa da noite. É isso. Temos uma irmã aqui que vive da noite, né? O seu restaurante noturno, né? Restaurante noturno. E lá não é isso. As pessoas não dançam, não pulam, não bebem. Na igreja só está faltando bebida, mas é questão de tempo. Porque também é escuro, é dança, é pulo, é tudo isso. É um animador, lá tem um animador que fala, você quer, tal, vai. Na igreja também, o pastor virou um animador para motivar as pessoas. Enfim, é um coach. O que é isso? Não é racional. Isso não é racional. Isso é uma conformação da igreja com o mundo. A igreja está cada vez mais parecida com o mundo. Isso se reflete em tudo, na roupa das pessoas, no falar, no linguajar, nas brincadeiras, na festividade, tudo. Ah, tem dança, dança é legal. Tem jazz está na moda, as meninas gostam de fazer balé. Traz para a igreja, vamos fazer um grupo de jazz. Ministério de jazz. Fazer um ministério de jazz. Tá errado, gente. Não tem isso. Você não tem que se conformar com o que está na moda. Nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que você vai experimentar a vontade de Deus sem conhecer a vontade de Deus? Por isso que você tem que ser o entendimento transformado, sua mente, seu racional tem que ser transformado pela palavra de Deus, para você conhecer qual é a vontade de Deus. Quer falar alguma coisa? Não? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então não pense de si mesmo, é um autoexplicativo, né? Além do que convém. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, seja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Ou o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Irmãos, fala. Aí foi um versículo seguinte, cara. Ele fala que tem um pouco daquela sensação que você fala nas igrejas, né? A pessoa, Deus levantou, conforme o dia da fé, que Deus repartiu a cada um. Então nem todo mundo tem que eu vou fazer várias coisas na igreja, vai para você está participando disso, daquilo, do outro. É. Falou que acontecia na igreja Antiga igreja. Isso. Que, Samuel, bota água aqui, meu filho. Que é justamente isso, né? Exatamente. Isso tem o lado da igreja, que a igreja quer dominar sobre as pessoas, e por isso, para poder dominar, as pessoas têm que estar envolvidas em tudo. A igreja cria coisas para todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Lá, tipo assim, aquela igreja antiga nossa, né? Não vou falar o nome, não. Aqui? Tá. Ou esse aqui? Tá. Aquela igreja antiga nossa, eu passei lá na praça, tava lá o pastor dançando. Sei que lá, toda a igreja dançando lá, sei que, no sábado, de manhã. A igreja tava lá. Ou seja, as pessoas têm que estar envolvidas em alguma coisa. Tem que estar. Todo dia participando de alguma coisa da igreja. Não dá tempo para elas cuidarem de suas vidas, cuidarem dos seus afazeres, de suas famílias. E assim vai. Não. E assim, por exemplo, vamos supor que tenhamos aqui um cara especialista em
em saúde, sei lá, qualquer coisa assim, e ele queira fazer um trabalho com quem quiser, pode, não tem problema. Mas cada um faz o que quiser. A igreja não tem domínio sobre ninguém e nem tem que ficar cobrando nada sobre mais. O que esse texto aqui está falando é mais sobre essas funções, né? Assim, a função de cada um. E ele fala, né? Cada um não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, você tem uma função na igreja. Então, por exemplo, existe a mulher. A mulher tem função na igreja? Tem. Um exemplo de função na igreja da mulher? Não, ensinar as mais novas. As mulheres mais idosas ensinem as mais novas a amarem seus filhos e a amarem seus maridos. Então isso é um exemplo, tem essa função lá. Tem outras funções de vestimenta, de tudo, né, de vaidade, mas enfim, essa é uma das funções. Agora, tem a função, a mulher pregue na igreja? Não. A mulher seja pastora? Não. Então, o que é isso? Por que eu ouço direto na escola nova do meu filho, não, eu sou o pastor fulano e minha esposa é a pastora fulano. Todo mundo é pastor, pastora, todo mundo é alguma coisa, ganha um mérito disso, pastora. Não existe pastora. Então, o que é isso? Ela pensar de si mesmo além do que convém. Não convém nomear pastoras, porque é antibíblico, mas a pessoa pensa de si mesma além do que convém. Para além disso, dentre as funções, aqui está escrito aqui, por exemplo, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. O que é profecia na Bíblia? Profecia é pregação. Profecia é pregação. Antigamente, antes de ter a Bíblia sido escrita, ou melhor, antes de Jesus Cristo vir, o profeta é aquele que trazia a palavra de Deus para as pessoas, tá? Por que o profeta tinha um sobrenatural ali? Não tinha Bíblia. Aí Moisés subia do monte, recebia a revelação de Deus, por exemplo, lá, escreveu os 10 mandamentos. Aí ele desce com a palavra de Deus, está aqui. Ou Elias foi lá, ouviu de Deus e falou, eis que o Senhor diz tal. Ou Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Eles estão ouvindo a palavra de Deus e transmitindo a palavra de Deus para o povo. Esse é o profeta, tá? No Novo Testamento, quem é o grande profeta do Novo Testamento? O próprio Jesus, que ele veio do alto, né? Ele diz, ninguém conhece o alto, senão aquele que veio. Ele veio do alto, ele veio de Deus, ele é o profeta, ele traz a palavra de Deus, ele estabelece a palavra de Deus. Ainda tem os apóstolos que estão escrevendo a Bíblia. E nesse processo de não ter Novo Testamento, de tudo, de ter as pessoas contando as coisas que Jesus fez e falou e pregou, as ações do livro de Atos, por exemplo, como é que foi instituída a igreja, como é que tudo aconteceu, também é um ato de profecia disso, de eu estou trazendo aquilo que Deus está trazendo para o povo. É isso aqui. Estabelecido, concluído a Bíblia, o que é que Deus falará para mim escondido? Nada. Porque ele termina dizendo, não acrescenteis as palavras deste livro, nenhuma palavra, não cairão sobre ti as pragas, sei lá, não sei como está escrito lá no Apocalipse 22. Ou seja, eu não tenho mais nada oculto para revelar. Nada. Qual é o profeta de hoje? É aquele que pega a revelação de Deus, traz para cá e anuncia para o povo. Então a profecia não é do pastor, a profecia é do pregador. Porque o cara pode ser um profeta, um pregador e não ser um pastor. Aqui é justamente disso que ele está falando. São coisas diferentes. Então tem a profecia, tá? Segundo a medida de fé. O que é isso? É porque, por exemplo, o Samuel pode ser um pregador? Pode. A medida de fé dele vai ser igual a de Zé Renato? Lógico que não. Ah, como assim? Tem o mesmo Espírito Santo. A medida de fé é o quanto você conhece daquilo que foi revelado por Deus, gente. Não tem muito o que falar. Qual é a sua medida? É o quanto eu conheço da revelação de Deus. Se eu decorar a Bíblia, a minha medida de fé é enorme. Porque eu conheço toda a revelação de Deus. E o quanto eu consigo aplicar isso também. Porque eu posso conhecer e não ser um bom pregador. Porque aqui vem o dom de cada um. Mas aí eu tenho outras funções aqui que ele está dando também. Por exemplo, está falando aqui,
o ministério, né? Que seja ministrar, que está ligado ao ensino, está ligado à pregação, está ligado a tudo isso. O próprio ensinar, que vai dizer aqui, né? Que tenha dedicação no ensino. Então, uma pessoa pode ser alguém. O ministrar, só para deixar claro, está mais direcionado a indivíduos. Pessoal, por exemplo, eu sou professor de escola bíblica hoje aqui, então eu estou ensinando para todos. Aí, a irmã Júlia tem um caso específico. Pode ser que eu não seja a pessoa apropriada para lidar com esse caso específico. Pode ser que tenha alguém que vai ministrar melhor sobre aquilo ali, porque ele já tem uma experiência, ele já conheceu, ele já lidou com aquele caso em outras ocasiões. Então, cada um segundo a medida de fé de cada um, tá? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta. O que é exortar? Tudo está mais ou menos ligado, porque na profecia, na pregação, você tem que exortar também. A Bíblia, inclusive, orienta isso. Mas o exortar é aquele que vai falar com o cara, não faça isso. Segue por esse caminho, não faça aquilo ali. E assim vai, né? O repartir, o preço. Também sobre isso. Eu acho que é mais. Você vê esse que falando, vou ministrar a palavra. Mas, por exemplo, encaminhado, quando diz assim. Samuel, peraí, rapidinho, desliga esse ventilador, pode dizer. Peraí, é Atos que? Pode desligar, pode desligar. E aí os dois. Mas lê de novo o versículo, só para eu saber onde está. Atos. Tá. Atos 6. E aí? Versículo 1, 2. Tá. E 3. Mas você entendeu o conceito do ministério, né? Porque a Bíblia diz que nesse texto, por exemplo, diz lá em 1 Timóteo também, né? Tá, você está falando que tem a ver com ficar no dia a dia. É isso? Que é isso? A servidão, né? Servindo ali. Sim. Que é uma questão mais pessoal, que é muito do diácono, né? É o trabalho do diácono. Isso. Administrar as coisas, administrar essa questão. Então, ministrar está mais definido lá em Atos 6, do 1 ao 3. Isso. Que a palavra está escrita com as funções, que está ligado ao dia a dia. Samuel, deixa ele. Beleza, então é isso, né? Ensinar, exortar, repartir, né? Não preciso explicar muito. Presidir é aquele que é o responsável pelas coisas, tomar decisões, financeiro e tudo mais. E exercitar misericórdia. Então ele está falando sobre pensar de si mesmo. Não achar, por exemplo, que é uma coisa que eu falo aqui. Eu não sou um bom gestor de coisas, eu me enrolo e tal. Eu queria ter um cara aqui bom nisso, que tivesse mais, sabe? Queria. Quem sabe chega aqui. Ou também um diácono, a gente queria ter um diácono, é uma função bíblica, a gente tem que ter aqui um diácono na igreja. São coisas que a gente tem que ter que fazer. Enquanto não tem, a gente faz nós mesmos, né, o que tiver que fazer. No entanto, a gente não tem que pensar de nós mais do que nos foi dado. A gente tem que ter essa limitação, esse reconhecimento. É disso que a gente está falando. E aí vem falar do amor. Verso 9. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Então o amor, ele está ligado sempre, 100% na Bíblia. Quando fala de amor, está sempre ligado à ira, à justiça, ao aborrecimento. Porque não existe esse amor que não tenha nenhum vínculo com o que é errado, né? Negação do que é errado. Amar é fazer o que é certo. Tá? Então, enfim, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, colocar o outro acima de você mesmo. E, na verdade, a igreja, as pessoas falam assim, né? Poxa, eu não gostei do culto, porque eu não saí edificado da igreja. Então você foi para a igreja para coisa errada. Você está lá pelos outros, não está lá por você.
Você está lá pelos outros. Pelo Senhor, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, que somos nós aqui. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Falamos sobre isso aqui também, né? Em Tiago a gente abordou justamente esse trecho aqui. Perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Olha como é que esse texto é contrário a tudo que se ensina por aí. Eles dizem assim, irmãos, nós somos a luz do mundo. E a luz não pode estar escondida. Né? Tem usando o termo, a terminologia bíblica mesmo. Não pode estar escondido. Logo, você, quanto mais alto colocar essa luz, mais você ilumina. Por isso que a luz fica no poste, para iluminar aqueles que estão embaixo. Logo, o cristão deve galgar coisas altas, deve buscar cargos cada vez maiores, deve buscar se influenciar na política e ser uma pessoa importante, que vai ter um monte de gente debaixo de si, porque ele vai iluminar a todos. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo para nós nos acomodarmos às coisas humildes. É o oposto. É assim que você fortalece a sua luz. Porque a nossa luz não é uma luz fraca que precisa ser posicionada. A nossa luz é a luz de Jesus. Ela vai se fortalecer e iluminar mais à medida que você se santifica mais. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que se santificar, você tem que ler a sua Bíblia, você tem que buscar conhecer as pessoas, a necessidade dos irmãos. Ele está falando sobre isso. O cuidado da igreja, de uns para com os outros. Agora, lembra, né? Eu falei que a questão da salvação em Romanos já acabou, ele já encerrou. Ele está falando agora mais da igreja, de nossos comportamentos. Isso são importantes. O que não é importante? É eu pegar esses ensinos que o apóstolo Paulo, Tiago e outros fazem sobre o cuidado entre irmãos, sobre a igreja, pegar esse ensino sobre a nossa própria vida particular e aplicar isso como sendo parte do processo de salvação. Ou seja, pegar um texto que está dizendo, olha, por exemplo aqui, né? Está dizendo aqui, comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Aí fala, olha, se você não está sendo hospitaleiro, você então está pecando contra o Senhor. E você tem que se arrepender desse pecado, senão você pode perder sua salvação e fica numa constante réplica de pecados, porque ninguém vai seguir tudo isso o tempo todo. Então, essas são orientações para o nosso dia a dia cristão, para a nossa vida cristã, para a nossa relação como igreja, porque até quando fala assim dos necessitados, na comunidade, como ele fala, comunicar com os santos na sua necessidade. Não é para qualquer necessitado. Não é para você sair ajudando todo mundo na rua. Não é para fazer isso. É para você ajudar aqueles que são da sua igreja e os seus parentes, honrar pai e mãe, tudo isso. Mas não é para você fazer a torta e direito. Esses dias aqui tinha um rapaz que sempre parava aqui e pedia o pão. A gente tem o nosso café da manhã sempre aqui, sobra pão. Eu sempre dava o pãozinho para ele, pão, mortadela e tal, dava para ele. Aí na última vez ele pediu dinheiro. Aí não dou. Não tem vindo mais. Tem vindo mais. Que diferença faria eu continuar dando pão para ele? Entendeu? Ele não vem para cá para receber a palavra de Deus. Ele vem para cá para ganhar um pãozinho. Entendeu? Indiferente. Enfim. Oi, fala. Uma problemática, né? Você acaba associando as pessoas da igreja com o meio de sociedade. Isso. Em frente à casa da minha mãe, Zé, falando isso aí, em frente à casa dela, ela mora no apartamento no alto, dá pra ver uma igreja assim na frente dela. Olha, tem fila na igreja. Fila de cacudo, de mendigo, tudo lá. Que eles dão lá um monte de coisa, comida, roupa, coisa para eles se cobrirem de noite na rua. E aí o que acontece?
fica tudo ali em volta, usando drogas, pegam as coisas que eles ganham da igreja lá, vendem por qualquer droga e usam droga aí mesmo. Vai que ele está ajudando aqueles caras? Está destruindo ainda mais. Esse falso cristianismo de caridade está destruindo e arruinando essas pessoas, causando ainda mais dependência de drogas. Ao invés de ter uma abordagem dura, se fosse para fazer alguma coisa, pega esses caras, leva para algum lugar, corta as drogas. No caso... Quando a gente estava pegando, o cara veio pedir essa aí, sabe? Aí o cara falou assim, vocês têm dinheiro, lá? Aí Você falou, não tenho prata nem ouro. Mas a gente não falava de Deus pela salvação. O cara ficou olhando com uma cara de brava e falou assim, não tem direito, que toma. Foi bem assim não, mas foi quase isso. Não, e não teve uma ameaça também? Não sei se foi esse cara mesmo que ameaçou e tudo. Que ele ficou falando, você acha o quê? Sei que lá. Ficou bravo. Teve da rasteira no outro, mas aí... Tem casos, enfim. Porque fala o outro não vai dar o que ele quer, o outro vai entregar. Porque tudo que eles não querem é a palavra de Deus, né? Enfim. Sede unânimes entre vós e não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes e não sejais sábios em vós mesmos. Isso aqui não é só uma questão de ser orgulhoso não, tá, gente? É porque a sabedoria... O que é a sabedoria? O que é a sabedoria? Apartar-se do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Apartar-se do mal é inteligência. Isso. Então tá. Então é isso. Você tem que buscar a sabedoria. Se você se aparta do mal, se você tem temor do Senhor, você está buscando a sabedoria. É isso. Eu não entendi a primeira parte que ele falou. Fala aí, fala alto. Fala alto. Isso. Esse é o decreto do Senhor, a sabedoria, e a apartar-se do mal, a inteligência. Isso. Então é isso. Apartar-se do mal e ter temor do Senhor. É o que a gente tem que fazer para ser sábio. Então não é achar, nossa, olha como eu sou sábio. Olha como minha pregação foi espetacular. Olha como as pessoas choraram com o texto que eu descobri aqui de fulano de tal. Como é que eu usei aqui os sei lá, Agostinho. Enfim. A ninguém torneis mal com mal. Procurei as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Peraí. Explica isso aí pra gente, Zé. Não se vingue, mas dai lugar à ira. É isso, porque eu também estava conversando, né? A ira tem um sentimento de ação, não é só ficar com raiva. Agora, me explica como é que a palavra de Deus manda você dar lugar à ira no texto que está falando do amor. Será que Deus é doido que fica se contradizendo? Entendeu? É claro que... Não, mas está certo também. Não tem como. Eu falei, né? Não tem como você ter o amor sem você dar lugar à ira. Agora, quando ele fala assim, ó, não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira, acraseado, o que ele está dizendo? Que a vingança é de Deus. Ele vai vingar você. Ele vai vingar você pessoalmente. Por quê? Porque Deus nos ama. Tá? Então não tem essa... É uma ordem. Dai lugar à ira. Por isso que em outros textos diz, entregai o vosso corpo para Satanás. Entrega. Fala. Por isso que não é festa se você lembra, né? Não é festa quando eu li o texto, eu gosto dos que vem a confirmação. No texto lá que diz que, olha só, e vós pais não provoqueis a ira, que era criado lá, a vossos filhos.
mais criais, aí Sim. a doutrina. Claro que eu lembro, a gente já discutiu isso já. E esse A também está craseado, né? Não provoqueis vossos filhos a ira. Não é para você não irritar seu filho. Não é para você, poxa, eu não vou irritar meu filho porque a Bíblia diz para eu não irritar meu filho. Não é isso. Não provoqueis vosso filho à ira. Não conduzir o seu filho à ira. O que é a ira de Deus? Fala, Samuel, o que é a ira de Deus? É isso. É a punição de Deus, é o inferno. O inferno é a plena manifestação da ira de Deus. Isso. Então, não se vingue. Entrega para Deus. E aí diz, minha vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Porque entregar a vingança, Deus fazer a vingança, é a recompensa do indivíduo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Poxa, então é para sair ajudando todo mundo, é isso? Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ok? Se aquele que não é servo de Deus te pede ajuda e você ajuda, se aquele que odeia o Senhor pede para você ajuda e você ajuda, sabe o que está fazendo? Está jogando mais brasa na cabeça dele. Está aumentando o galardão da ira de Deus, da sua punição no inferno. A questão é, não buscar, não se não faça mal a ele, porque a vingança vai vir e tudo que fez vai ser pago de novo. O Davi orava, Deus pedia para que ele agisse com os inimigos dele. Né? De orações imprecatórias de Davi ali, né? E Deus dizendo, você vai ser recompensado. Continua fazendo o que você tem que fazer. E outra coisa, vou dar um exemplo. Imagina você um cenário hipotético. Você convive com uma pessoa que não respeita a sua fé, que não tem a mesma fé que você, tá? Mas essa pessoa está sempre pedindo sua ajuda, pedindo para você ajudar com alguma coisa, fazer alguma coisa, e você faz, ajuda. Todas as vezes que ela pede, você ajuda, está disponível. Aí a pessoa te agradece, poxa, obrigado e tal, e a pessoa tal. Sabe o que você está fazendo? Aumentando a dor dela no inferno depois. Ela está desfrutando da graça que nos é dada por Deus, sem ser merecedora, se tornando ainda mais réu. É isso. Está dizendo, não se vingueis, mas dê lugar à ira, porque minha é a vingança. E se teu inimigo tiver fome, como é que você vai saber disso? Ou você está procurando saber a vida do seu inimigo, ou ele está te falando, né? Você não tem como se informar sem buscar informação. Se ele tiver fome, dê a ele de comer. Se tiver sede, dê a ele de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Poxa, mas isso é maldade. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então isso não é maldade. Isso é descrito como sendo o bem. É fazer o bem. Então, lembra, a parte de salvação já encerrou, e agora ele está falando da nossa vida. Quando ele fala para você dar de beber para o seu inimigo, não tem nenhuma relação com a nossa salvação. Zero. É um trato para aqueles que já são salvos. E aí de noite a gente vai abordar Tiago, eu vou abordar isso também, de outra forma. Tiago capítulo 2. Eu acho do texto não é para você sair alimentando. Não é nosso objetivo. Não é meio prático, é mais uma palavra, como a Bíblia fala. Não, mas também é prático também. Se te pedir, Beleza, isso é mais não fique querendo se vingar, não fique querendo fazer o mal das pessoas que ela está fazendo mal. Deixa ela fazer bem, se você não souber o seu vai corromper, você vai. E no caso, desse caso que você está citando, por exemplo, se essa pessoa for salva, ela é entregue para Satanás se você fizer isso. Que isso é importante.
Porque a Bíblia diz que algumas pessoas têm que ser entregues para Satanás para que seu corpo seja destruído e a sua alma seja salva. Por quê? Porque ela vai ter um galardão maior no céu, tendo sido punida aqui na terra. Se ela morrer sem ter o seu corpo destruído, ela vai ter um galardão menor. Então, entregar o corpo do salvo a Satanás é um ato de amor. Acabou. Isso, porque pouco fermento, né? Leveda toda a massa. Enfim. Esse é o capítulo 12, estamos encerrados. Amém? Deus abençoe a sua